Nessa hora eu quero convidar uma mulher muito especial, muito preciosa. Nos últimos 2 anos eu morei fora do Brasil, longe da minha mãe, longe da minha cultura. Tive uma experiência muito preciosa junto ao sonho do meu esposo, dos seus estudos, do seu mestrado. No lar, cuidando dos meus filhos, curti muito, aprendi muito. E essa mulher foi uma mãe para mim nesse tempo. Foi um presente na minha história. Ela mora em Dallas e ela tem um ministério com mulheres. Em 1978, ela fundou a primeira revista cristã feminina, a Virtue, Virtude. Uma alternativa cristã para as mulheres, ao invés de ficarem lendo essas revistas que não trazem nada de bom. E ela se tornou um ícone de beleza, de referencial como esposa. Ela é casada há 47 anos com Larry Titus. Junto com ele, ela viaja ao mundo inteiro. Ele tem um ministério muito forte, maravilhoso, também voltado para os homens. Ela é mãe de 2 filhos, já adultos, tem 6 netos e 3 bisnetas. A 4ª está a caminho. Ela tem um ministério lindo chamado Mentoring Mansion, a mansão da mentoria ou do mentoreamento, mansão mentorial. E nessa casa, uma casa linda, toda mobiliada, muito legal, sabe aquelas casas de decoração que cada ambiente é feito por um arquiteto, uma marca. Lá nos Estados Unidos ela tem essa experiência de cada cômodo ser tão perfeitamente patrocinado e decorado, e a casa dela é linda, ela tem assim um ótimo gosto, e ela leva isso para a mansão mentorial. E ela leva mulheres para passarem alguns dias com ela, para passarem o final de semana, e ali ela coloca as mulheres para dormir, cobre na hora de dormir, dá o beijinho de boa noite, ora. De manhã, o café da manhã está pronto, ela traz uma devocional, uma palavra de instrução, mas ali também ela ensina a colocar a mesa, lavar o banheiro, deixar a casa arrumada, as dicas de culinária, conversa sobre o casamento, sobre os desafios de ser mãe, de ser mulher. E ela nos ensina ali dentro, né? Eu já falei, Gustavo, eu quero passar uns dias com ela na Mentoring Mansion. Ela diz, muitas mulheres não tiveram uma mãe que pudesse ensinar pequenas coisas. Então, nesses dias, ela se coloca como mãe dessas mulheres. Autora, premiada autora, conferencista, fala por ano para 30 mil mulheres nos Estados Unidos e em diversas nações. Eu quero que vocês recebam com muito carinho do fundo do meu coração, Debbie Titus. Bom dia, Debbie! Hello, everybody! Olá, todas! I love you! Eu amo vocês! Anna, it's so wonderful to be here in Brazil Ana, é again. maravilhoso estar aqui no Brasil outra vez. This is my 5th visit to Essa Brazil. é a minha 5ª visita ao Brasil. have a seat. Podem se assentar. Thank you for welcoming me with such a warm applause. Obrigado por me receberem com um aplauso tão caloroso. And I am very humbled with the experience and opportunity to speak into your personal life. E eu estou muito quebrantada de poder falar, ter a experiência de falar à But there's sua vida. something that we must do before I begin. Mas existe uma coisa que nós temos que fazer antes de eu começar. The word tells us to give honor when you receive a stranger, and you have done that to me A palavra today. ensina que devemos dar honra quando nós recebemos um estrangeiro. E vocês fizeram isso para mim hoje. But it says to give double honor to those who labor among you. Mas também diz para nós darmos dupla honra para aqueles que trabalham em nosso meio. I have come here to Belo Horizonte for just a few days. Eu vim para Belo Horizonte para estar apenas alguns dias. I will leave and then I don't know when I will come back. Eu vou embora e não sei quando vou voltar. But I would like to ask Pastor Valadon and Mas his eu gostaria wonderful de wife pedir ao pastor Márcio Valadão e sua esposa tão and then our dear maravilhosa Anna e a here nossa as the querida hostess of Ana this conference to que please está rise. hospedando esse Where's congresso. your- Por where's your favor, mother? fiquem de pé. Cadê sua mãe?
Fiquem de pé. Please rise, Por even though favor, you're fique de hiding. pé, pastor. Não Let's se give them esconda aí. double honor, E ladies. vamos aplaudi-los com Double. Come on, dupla double. honra, senhoras. Come on, double. Dupla honra. Tudo bem. Obrigada. Oh, Debbie, thank you. Yes, double. Dupla honra. Well, are you ready to hear the word today? Bem, vocês estão prontas para ouvirem a palavra de Deus hoje? Amen. Anna began this conference so awesome last evening. A Ana começou essa conferência de uma maneira tão maravilhosa ontem. And she laid a foundation for what I want to teach you today. E ela colocou uma fundação para aquilo que eu vou ensinar a vocês hoje. Her mother also in the interview Durante a entrevista também com a sua just mãe, began putting the next layer of ela truth. também colocou mais uma camada da verdade. And I want to explain to you why some of the things that they said are true and real and important in your life. E eu quero explicar por que algumas das coisas que elas disseram são verdade e são importantes na sua vida. There's been a lot talked about the home. Anna referred to it and so did her mother. Muitas coisas podemos falar sobre o lar. A Ana já referiu-se a muitas, But I a want sua to mãe tell you também. why Mas eu the- quero dizer a você por quê. I want to tell you why the home is very important. Por que o lar é tão importante? We must understand as women and men that God created the home to be an institution where the human heart is formed. Você precisa entender que Deus criou o lar como uma instituição aonde o coração humano é formado. So if you stop and think about Então, se it, você parar e pensar, the human heart can be hurt, o coração hardened, humano or hindered pode ser machucado, endurecido ou impedido, dificultado. or it can be made safe, sensitive, and secure. Ou pode se tornar um coração protegido, sensível e seguro. The home is not a place just for us to sleep, change clothes, and then go to the next thing. A casa não é um lugar simplesmente para a gente dormir, descansar, vestir as roupas e sair para uma outra atividade. If you stop and think about your personal issues in your personal life Se that you você have to parar face para as women, pensar na sua vida e nos assuntos, nas dificuldades que você tem enfrentado na sua história, every single issue and problem that you deal with goes back to what happened to you at home. tem a ver quando você volta na sua história dentro do lar. There are two essential human emotions that must be formed in the human heart. Existem duas emoções essenciais que precisam ser formadas no coração humano. And God created the home to be the place to form those two essential emotions. E Deus criou o lar para ser o lugar onde essas duas emoções essenciais são formadas. Do you know what they Sabe are? quais são? As the keeper of the home, how can we form them if we don't understand what they are? Como a protetora do lar, como podemos forjar essas emoções se nós nem sabemos quais são? I speak to multiple thousands of women a year. Eu falo para múltiplas milhares de mulheres ao And I ano. ask God, look at all these women who pay to come to conferences. E eu falo, Deus, olhe para cada uma dessas mulheres que pagaram para participar dessa conferência. You are not the rebellious women in the church. Você não é uma mulher rebelde na And you're not the igreja. rebellious women in the E world. você também não é uma mulher rebelde no You are mundo. women who are seeking the heart of God. Vocês são mulheres que estão buscando o coração de Deus. And I ask the Lord, E eu pergunto, Senhor, why then is Por it that quê? there's still such a big gap por que ainda assim existe essa brecha tão between grande what we know and what we do? entre aquilo que nós conhecemos e And aquilo que He fazemos? said to me, Debbie, no one's told them. Ele disse, ninguém explica para ela. So I'm here today to Então tell eu estou you. aqui hoje para explicar para vocês. And for our generation, what has happened is what is normal to us is revelation to you. Sabe, na nossa geração, o que é normal para mim é revelação para você. The two essential human emotions that As- the human heart must have Duas emoções essenciais que o coração humano tem que ter are love são amor and peace. e paz. Now I'm going to divide the auditorium Vou right in the dividir o center, auditório aqui no meio, all the way to the third. até na segunda galeria. And on this side, I want you Desse to be lado, love. vocês são o amor. So will you all say love for Vocês me? todas podem dizer amor.
And then this side, I Nesse want you to lado, be peace. vocês são a paz. Everybody say Todas peace. digam paz. So throughout my message, when I go like this, you want to Durante say love. a minha mensagem, quando eu Let's fizer practice. assim, vocês vão dizer? E And vocês, this side desse is lado, peace. são a... Okay, God Ok. created the human heart to need two things. Deus criou o coração humano para ter duas coisas. What are the two things Quais são that as God duas coisas created que for the Deus criou human para o heart? coração humano? He created the Ele home criou a casa to be the place para where the ser o human heart lugar is formed. onde o coração humano é forjado. And the human heart needs, E o coração humano precisa de... and E, therefore por within the isso, home, dentro do lar, the home must have a casa precisa ter... paz. It must have Tem que ter... Unfortunately, our homes Infelizmente, nossa are casa filled with chaos, confusion, and strife. está cheia de caos, confusão e divisão, brigas. And in chaos, confusion, and strife, it causes the human heart to shut down. E em meio ao caos, a confusões e a brigas, isso faz com que o coração se tranque. The reason it shuts down is because the heart has to have peace. Por que que o coração se tranca? Porque ele tem que ter paz. You know what it's like in your own heart when you're in an environment of someone who is angry and is coming at you. Você sabe na sua própria vida, quando você está num ambiente onde tem pessoas com raiva, estão brigando, It is destroying your peace estão and it's destruindo a sua challenging paz, love. estão desafiando o seu amor. How do you protect Como é que yourself você from se that pain? protege dessa dor? You shut Você down. se tranca. You harden your heart. Você endurece o seu coração. Your emotions become dull. As suas emoções se tornam They become insensíveis, endurecidas. When your heart becomes hard, it hinders you. Quando o seu coração se torna endurecido, It ele paralyzes dificulta you. a sua vida, ele te paralisa And também. who you really are E aquela becomes pessoa distorted. que você realmente deveria ser se torna distorcida And all of that happens Tudo because of isso the acontece environment that's created por in the causa home. do ambiente que foi criado no lar. In 1788, a great historian of all times named Edward Gibbon, Em 1788, um grande historiador de todos os tempos chamado Edward Gibbons, he wrote 5 basic reasons why great civilizations wither and die. ele escreveu por que grandes civilizações pereceram e acabaram. 5 motivos por que isso aconteceu. This is one of the most widest read books of all time, Esse- including in Brazil and America. É um dos livros mais lidos na história, em todos os países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Universities in Europe Universidades assign na reading to this Europa great work. Comandam que todos leiam There's esse been grande no livro. other historical research done greater than Edward Gibbon. Não existe um historiador que tenha feito tamanha pesquisa como Edward He Gibbons. listed the 5 basic reasons why Greek Empire withered and died. E ele listou 5 motivos porque o grande império greco-romano acabou. The 5 basic reasons that the Roman Empire Por withered que and o império died. romano acabou? The 5 basic reasons 5 that the razões básicas Brazilian Empire will Porque wither and o die. Brasil, como um império, também vai morrer. That the American influence will wither and Porque die. também a influência norte-americana vai And acabar e morrer. It is the same for every É culture. o mesmo princípio para toda cultura. The first basic reason that he listed E a primeira razão que ele listou is the undermining of the dignity and the sanctity of the home, which is the basis for human society. o princípio número 1 que ele percebeu é a destruição da dignidade e da santidade do lar, que é a base para a formação da sociedade humana. We must understand that the church is not the basis for human society. Precisamos entender que a igreja não é a base, a fundação para a sociedade. Education is not the basis for human A society. educação não é o fundamento para a sociedade humana. Is not the basis A for human economia society. não é o fundamento, a base para a sociedade Home humana. is the basis O for human lar society. é a base para a sociedade humana. Everybody say that with me. Todo mundo diga comigo. O lar é a base da sociedade humana.
So my responsibility as an older woman Então a minha responsabilidade como uma mulher mais velha is to elevate in your mind as godly women é levantar na sua mente como mulheres de Deus the value of the o home. valor do lar. I do not believe that you've not cared for your homes because you're rebellious. Eu não acredito que vocês não ligam para seus lares como se vocês fossem rebeldes. I think you just didn't know. Eu sei que você simplesmente não tinha o It's almost- conhecimento. It's almost as if we've been living our life on a revolving restaurant. É como se nós vivêssemos a nossa vida num restaurante giratório. You move so slowly you Ele vai can't se tell you're virando moving tão devagarzinho que você nem percebe que ele está se movendo. until you look out the window and Até the que- scenery has changed. Quando você olha pela janela, você vê que a paisagem na sua frente mudou. In other words, when you're seated at your table, you might look out your window and you see the mountains. Ou seja, talvez você esteja sentado na sua mesa, na casa, e veja pela janela algumas montanhas. But midway through dinner, when your dessert is being served, Mas imagina se na hora da sobremesa, na janta, you look out the window and you see the high rises of the city. você olhasse novamente e de repente não visse as montanhas, mas os altos prédios do centro da This is cidade. what has happened in our relationship. É isso que tem acontecido nos nossos relacionamentos. Maybe 10 years ago, you Talvez- met a man that you fell deeply in love with. 10 anos atrás, você encontrou um homem com quem você se apaixonou Just to think profundamente. about seeing him and being in his presence made your heart beat. Só de pensar que você ia vê-lo e estar presente com ele, seu coração disparava. You fixed yourself up Você se and got all arrumava, dressed and ficava ready for him to bonita come pick para you up. poder recebê-lo e ele vinha te buscar. You couldn't wait. You were Você excited. mal podia esperar, você estava tão Your empolgada. relationship developed and you married. O relacionamento se desenvolveu e você se casou. You said before God, E for você better disse or for worse, diante de Deus, na alegria ou na till dor, death até do a us morte part. nos And separe. you meant it E when you você said it. realmente queria dizer isso com todo o seu coração. Você fez de todo o coração. But 10 years later, Mas life 10 has anos a way depois, a of vida changing mudou, our perspective. mudou a nossa perspectiva. Number one, you don't even doll Número um, yourself up anymore Você não when you're se in coloca his mais presence. bonitinha para ficar na presença You're walking dele. around in a t-shirt, Você no anda em makeup. casa com aquela camiseta de malha velha, sem nenhuma maquiagem. I don't even like to look at you like that. Eu nem ia gostar de olhar para você daquele Let jeito. alone the man that you're in love with. Muito menos o homem que te ama. Oh, when you were dating him, you quando were você very namorava, careful você era muito about the cuidadosa kinds of things that you sobre o said tipo to de coisa him. que você ia falar para ele. Now you have Agora- diarrhea of the mouth. Você tem uma diarreia na boca. With no restraint. Sem nenhuma retenção de palavras. You look at the man you've been married to for 20, 25 years. Você olha para aquele homem com quem você tem sido casada por 20, 25 anos. And all of a sudden you De repente você pensa, I don't love you anymore. eu não te amo mais. We have nothing in common. Nós não temos nada em comum. Why? Por quê? Because you've slowly moved away Porque devagarzinho você foi se afastando from the plumb line of the truth of God. do prumo da verdade de Deus. If you are an architect or in construction, you will know that it is very vital that there is a plumb Se line você fosse um established when that arquiteto ou um building is engenheiro, built. quando está construindo algo, você sabe da importância de um prumo quando você está edificando uma coisa. And unless you don't know what a plumb line is, E a não let me ser que explain você it to saiba you. o que é um prumo, eu vou te explicar. When a carpenter begins to build this wall, Quando um carpinteiro começa a trabalhar numa parede, he cannot trust his ele eye não pode confiar nos seus olhos to see if something is straight. para ver se alguma coisa está reta. He has to put a nail with a weight at the bottom of Ele it. tem que fincar um prego com um peso até o chão. And it's suspended on a string. E essa corda fica suspensa. Gravity pulls the string. A gravidade puxa o Gravity peso pulls e a it corda. perfectly E a straight. gravidade puxa perfeitamente reto. In perspective, that string may look crooked.
Na nossa perspectiva, às vezes a corda pode parecer que está torta. But the carpenter must trust the plumb. Mas o carpinteiro tem que confiar no prumo. He knows the plumb Ele is straight, sabe que o prumo é que está reto, even if it doesn't seem to look mesmo right. que não pareça certo. That is the way the Word of God is Essa in é our a life. palavra de Deus na nossa vida. The Word of God drops a plumb line A for palavra us. de Deus, ela desenha o prumo para nós. Circumstances and situations in life As circunstâncias e situações da vida, sometimes don't seem to fit very well às with the plumb vezes, line. mostram pra gente que o prumo não está muito certo. We often excuse it by calling it culture. Às vezes nós nos damos a desculpa de é a nossa cultura. So you think, oh, the Brazilian culture Então você pensa, mas a minha cultura brasileira says women diz can do que as this. mulheres podem fazer But the isso. plumb line Mas says, o prumo diz, não, women are to be as like mulheres this. devem ser assim. So what my A responsibility is minha in your life responsabilidade na sua vida agora is to drop the É plumb line for you. descer com a linha e o peso do prumo para você. I always ask the Lord before I Eu speak to sempre an peço ao audience Senhor, antes de falar para um auditório de that mulheres, each one of you will que take cada home uma de your vocês golden nugget. leve para casa a sua pepita de ouro. That there will be a truth that I will tell you that you will never forget. Que haja uma verdade que eu fale que você nunca mais se The awesome esqueça. thing about the Holy Spirit O que é maravilhoso sobre o Espírito Santo is He can take one phrase that I may é que say ele pode pegar uma frase que eu disser and He can divide it 6,000 e ele times. divide 6.000 pedacinhos And it can become 6,000 different e revelations to pode se you. tornar 6.000 revelações distintas para cada uma de vocês aqui. Because the Holy Spirit, Porque o Espírito knows. Santo sabe, He knows what's ele happening in sabe your o que life está right acontecendo now. na sua vida agora mesmo. He knows the situation Ele in your conhece home a right situação now. do seu lar agora. He knows the temptation Ele that is in conhece your life. as tentações que existem na sua He vida. knows the discouragement and the Ele conhece disappointment. o desânimo, a decepção. But I'm dropping the plumb line Mas for you eu estou today. agora colocando prumo para você hoje. And I'm saying, E eu ladies, estou dizendo, meninas, your home is the basis. a sua casa é a base. It is the basis for everything. É a base para tudo. And God has trusted E you with Deus it. confiou a você isso. And He will hold you accountable E Ele to vai it. pedir contas sobre isso. Now let me break this down for you. Deixe-me destrinchar um pouco. If undermining the dignity and the sanctity of the home Se destruir a dignidade e a santidade do lar is what destroys society, é o que destrói as sociedades, then my mission então a minha missão is to restore é the dignity restaurar a dignidade and the sanctity e of the a home. santidade do lar in the way you think de uma about the maneira, home. da maneira como você pensa sobre o que é o lar. The lie of feminism A mentira do feminismo has caused all of us women to move slightly off of the plumb fez line. com que todas nós mulheres nos movêssemos de modo contrário ao prumo. We don't have to be far off Nós não precisamos estar muito distantes do to prumo cause us to para miss the causar mark um estrago muito grande de que a gente venha perder o alvo. of personal fulfillment and productivity in our lives. Perdemos a satisfação pessoal e a produtividade da nossa vida. If I adjust a plumb line measurement by Se eu ajustar o 1 prumo centimeter, 1 centímetro mais para um lado, to the human eye, it might look like I'm right on target, no olho humano pode parecer que eu acertei o alvo, that I am que aligned. eu estou retinha. But over the course of Mas, time, com o tempo vai passando, if I am slightly off at se the eu base, estiver na base If I- centímetro if I- fora do reto, if I'm slightly off in the se foundation, na fundação eu estiver um pouquinho para lá ou para cá, my life may look like obedience a for minha a while, vida pode parecer que está sendo uma vida de obediência but por um over the tempo. course of time, Mas that com o passar measurement do tempo, a medida vai mostrar veers off. que há uma brecha, uma distância And you will muito grande. find yourself here E você instead vai of here, descobrir que você está longe do filled with centro, anxiety and cheia de depression, ansiedade, depressão, instead of filled with em vez de love estar and peace. cheia de amor e paz.
filled with a lack of fulfillment cheia de um vazio, de falta de preenchimento, instead of a fruitful em life. vez de uma vida frutífera. When I heard Quando eu ouvi Mrs. Valadon a senhora Valadão sharing, compartilhando, I got married 1 week after my 17th birthday. eu também me casei uma semana antes de fazer 17 anos. And my husband was in full-time ministry E o meu marido as well. estava também em tempo integral no ministério. The lie of feminism has said her life is a life of insignificance. A mentira do feminismo diz que a vida dela é uma vida de insignificância. I want to tell you something about the Proverbs 31 Quero woman. dizer algo para você sobre a mulher de Provérbios 31. Proverbs 31 says Provérbios her 31 diz husband que o marido dela will be known in the gates of Belo será Horizonte. conhecido nas portas de Belo Horizonte. I'm sorry, Pastor. Sinto muito, pastor. Not because of you. Não por sua causa. It says he Mas will diz be known. que ele será famoso because of por her. causa dela. Amen. Amém? Had she resisted him, Se ela tivesse resistido, se endurecido if contra she ele, had her own se ela identity, tivesse tomado decisões para a sua própria identidade e first interesse, place in her life, priorizado a ela mesma na vida dela, if she was concerned se about ela her estivesse career, preocupada primeiro com a carreira And what the dela, world would com o think que o of her, mundo pensaria her dela, achievements and her accomplishments, sobre as suas conquistas e I vitórias, guarantee we eu would not garanto, have nós não teríamos these generations esta geração impacting millions in impactando Brazil. milhões no Do Brasil. you understand Você that? entende isso? She chose the high Ela road. escolheu os caminhos elevados. Did you hear me, ladies? Vocês me ouviram, meninas? She chose Ela the high escolheu road. os caminhos elevados. She aligned herself with the plum, Ela se alinhou com o prumo and she did not veer off. e ela não variou. Here's the issue. Aqui está a questão. It's not that you cannot have an education or a Não é que career. você não pode ter uma educação, uma carreira. It's just that when you come home, A questão é que quando você chega em casa, you are responsible for what happens there. você é a responsável pelo que acontece When lá you meet dentro. God in eternity, He E is quando not going to você ask encontrar you, com Deus na eternidade, Ele não vai perguntar para você what was the name of your profession and what was the bottom line in your business? qual que era mesmo a sua profissão, qual que era mesmo o seu negócio. He is going to ask you, how did you keep the home? Ele vai te perguntar como você cuidou do Were you lar. committed and edifying to your husband? Você era comprometida em edificar o seu esposo? As a godly woman, Como did uma you mulher live de your Deus. life in respect? Você viveu a sua vida de uma maneira respeitosa? Did you conduct yourself in a manner worthy of honor? Você se conduziu de uma maneira digna de honra? That's what you will É answer isso before que você God. vai responder diante de And Deus. that's what really E é matters. isso que realmente importa. So let me explain to you Então what deixe-me explicar a você the dignity o of the que é a home means. dignidade do lar. If we're going to restore the Se vamos dignity, restaurar a dignidade home. do lar, because porque basically basicamente in your mind and na my sua mind, mente, na minha mente, in our minds, home has been devalued. na nossa era, o valor do lar foi esvaziado. And there is now a disconnect of understanding E agora nós temos um entendimento desconectado how essential the home is to the human sobre heart. quão essencial o lar é para o coração humano. Restoring the dignity means Restaurar a dignidade the definition significa of dignity a definição de dignidade is worthy of honor due to a change of character and appearance. é ser digno de honra devido ao caráter e aparência. So what I want to do in your mind right now O que is nós to temos que mudar agora na mente de vocês é elevate. vamos elevar. So think of me as a Então pensa hydraulic comigo, lift. somos como se eu fosse uma bomba hidráulica. Coming Eu beneath your estou thinking. passando embaixo de vocês agora And with the word of e com a God, palavra I'm de lifting Deus eu estou puxando the
the importance and a value of the home, importância e o valor do lar, the dignity a of the home, dignidade do lar, the worth of the o home, valor do lar, due to its change of character and devido appearance. ao caráter do lar e à aparência do lar. Now you can say to me, Debbie, Você pode dizer, mas Deve, we live in simple nós houses in vivemos Brazil. em You're casas from simples. America. Você veio dos Estados Unidos, onde tem muitas But then I mansões. also know some of you live in Eu sei fabulous que vocês homes. aqui no Brasil também, algumas de vocês moram em casas fabulosas. And I would ask you, if I Eu came to your perguntaria, home right now, Se eu fosse visitar a sua casa agora, what would I o find? que eu encontraria lá? Would I find a home that Será que the eu maids encontraria take care of? uma casa que as empregadas cuidam Would I dela? find a home that is perfectly Eu appointed? encontraria uma casa que está perfeitamente em ordem? Beautiful matching furniture and custom designed draperies? Os móveis combinam com os adornos, com as cortinas. But if that home is perfect in Mas appearance, se essa casa está perfeita na aparência, but there is no character mas não there, tem caráter, it doesn't have dignity. não tem dignidade. Let me explain it Deixa eu this way. explicar um pouquinho mais. Let's take, sometimes we understand dignity more Às in vezes, relationship to a person. entendemos dignidade mais quando pensamos numa pessoa. So if you see a Se woman você vê well uma mulher dressed muito bem vestida and she can e carry ela herself, pode andar lovely. elegantemente, Her posture a sua and- postura and the way she e a moves maneira como ela se is move just elegant. é muito elegante. And she walks into a E ela room entra num ambiente and you might say, e você "Ooh, pode dizer, uau, what a dignified woman." que menina, mulher digna. Perhaps you saw her Talvez in a você a department viu store numa loja de departamentos and your eyes e seus turned. olhos viraram para And observar you aquela said to mulher your e disse para sua amiga, Look at her. olha aquela ali. Until she walked up at the Até checkout que counter. ela chegou no caixa And things didn't go quite her e as way. coisas não foram bem como ela gostaria. And she began to get E ela angry começa a ficar com and raiva demanding. e começa a ser and pushy. exigente e manipuladora profanities came e out of her começa mouth. a falar coisas This profanas. was marked this price. Ah, isso estava marcado com essa you were etiqueta. telling me E it's agora this você está me price. dizendo que é outro I will preço. have it my way or Eu no quero way. do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. Now I ask you a question. Agora eu te pergunto, Does she have dignity? aquela mulher se apresentou com dignidade? Why? Por quê? Because the appearance Porque a aparência and the character e o caráter didn't unite. não se uniram. It's the same in our home. É a mesma coisa na casa. Now let's reverse it. Vamos reverter. There may be a woman who Talvez exista uma mulher has absolutely incredible character. que tem um caráter absolutamente incrível. You can trust her. Você pode confiar nela. She won't tell you a lie. Ela não vai mentir para She is você. faithful and Ela é committed. fiel e comprometida. And yet, E when ainda she assim, gets dressed, quando ela se veste, you can see through her white slack, você vê na calça branca a her marca thong underwear. da sua calcinha fio dental. I don't need to look at you and to be able to predict what cup size you wear. Eu não estou querendo olhar para você e saber qual o tamanho do bojo do seu sutiã, minha irmã. Não preciso ver isso. Hello? Ok? So, Então, she may have incredible ela talvez tenha character, um caráter incrível, but her appearance mas a sua aparência isn't worthy não of está dignity. mostrando dignidade. If we are going to restore the dignity of the home, Se nós vamos restaurar a dignidade do lar, we must understand nós that it's precisamos entender twofold. que tem duas faces. Appearance is A important, aparência é importante, but not perfection. mas não é And the- necessária a perfeição. The reason the structure of the appearance of the home is A important, razão porque a estrutura da aparência da casa é importante in order for the human heart to live in peace, é para que o coração humano viva em paz. it must have order. Tem que ter ordem. 1 Corinthians says 1 God is not a Coríntios God of diz, disorder. Deus não é um Deus de He is a desordem. God of peace. Ele é um Deus de paz. If you walked into this Se conference você andasse aqui and mesmo nessa everything was conferência e disorganized, tudo tivesse desorganizado, and Anna came out e on a the Ana platform, viesse na plataforma and e dissesse, welcome everybody, bem-vindas todas, but I mas need to eu find my preciso musicians. encontrar os meus músicos.
So give me some Então, minutes. me I dá uns don't know where they minutinhos, eu are. não sei onde eles estão. If the musicians came on Se the os músicos platform viessem aqui para a plataforma and they had to e eles stand here and tivessem tune their que guitars afinar ainda suas guitarras, while you were enquanto waiting, vocês estivessem esperando, What's gonna o happen to que you? ia acontecer com vocês? you're going to start getting Seus frustrated, corações estariam frustrados, right? certo? You're going to lose your peace. Vocês iam perder a sua paz. Why? Por quê? Because you came into Porque an vocês environment vieram para without order. um ambiente sem ordem. Order is important Ordem é to the peace importante of the human soul. para a paz da alma That's humana. why order É por is isso que a important in ordem your home. é importante no seu lar. Because the home Porque is the o place lar é o lugar that is shaping the soil está of the heart. moldando o solo do coração. Jesus said it this way. Jesus disse assim, He said, ele disse, if the seed is planted se a into semente for hard plantada soil, num terreno duro, it will immediately receive the seed with joy. imediatamente a semente é recebida com alegria. But if a storm comes, Mas se vier qualquer tempestade, and the little bit of growth that seed e o produces, pouquinho de crescimento que a semente conseguiu produzir, when the storm comes, it will uproot it. quando a tempestade vir, He said, because arranca tudo. they have no root in Ele disse, themselves. porque não tem raiz em si mesmos. Root in yourself is character. Raiz em nós mesmos é o nosso caráter. Now the disciples said, Os discípulos disseram, what do you mean soil? como assim o Senhor quer dizer the- solo? The soil is the heart of man. E Jesus disse, o solo And é o the coração seed do homem. is the word of E a God. semente é a palavra de Deus. I always wondered Eu why sempre me pergunto por some que Christian families algumas raise famílias their children cristãs in church levantam, educam seus filhos na igreja and their children became very sinful and e rebellious. os seus filhos se tornam muito pecadores e rebeldes. And other families in the same church E outras famílias na mesma igreja raise their children in that levantam church. seus filhos, educam na And the igreja children e os love seus filhos God amam a passionately. Deus You apaixonadamente. know what the difference was? Sabe qual é a diferença que eu descobri? It wasn't what happened at church. Não era o que acontecia na igreja, It was what happened at era o que home. acontecia na casa. The heart Os seus corações of those who were receiving the seed of the word of God daqueles que receberam a semente da palavra de Deus, toughened up and hardened. mas estavam com o coração And it endurecido, did that to protect itself estavam endurecidos para se in proteger the environment of the num home that did not ambiente do have lar peace and que love. não tinha amor e paz. Therefore, when it received the word Portanto, of God, quando receberam a palavra de Deus, they memorized their eles memory verses, decoraram os versículos just like the home. assim como os dos that had love lares and peace. que tinham amor e paz. They were excited about what Eles they were learning in Sunday Ficavam school, empolgados na escola dominical, just like those from the home assim with como os love que and tinham peace. paz e amor no lar. They received it with joy. Eles receberam a semente com But alegria, because character was not formed mas in their porque o heart, caráter não tinha sido formado em seus From their corações, home, no lar, those memory verses Essas- did not take root. palavras da Bíblia decoradas And when não the enraizaram. temptation came in their life, E quando a tentação veio na vida deles, the storm of sin a tempestade do pecado uprooted the word arrancou a that you palavra planted que in vocês plantaram, because porque the character o wasn't caráter developed não estava ali from the home. no lar. Wow. Uau! Now, Agora, let me take you to Titus 2, vamos chapter abrir 3 em through 5. Tito, capítulo 2, de verso 3 a 5. Anna quoted this last night, A Ana leu sobre isso ontem and her mother referred to it e a sua today. mãe também Right se there. referiu a ele ontem. In our English language, Na nossa língua inglesa, the name of the book, this o nome desse livro, book in the Bible, Tito, is pronounced Titus. se diz Titus. That's how we say it in English. É assim que a gente diz o livro Tito em inglês. My Titus. last E o name meu sobrenome is Titus. é Titus. É Tito. And so I truly am Então eu the older verdadeiramente sou Titus woman. a mulher velha de Tito. So
It's been referred to, but I want to explain something to you. Já se referiram a esse texto, mas eu quero explicar algo sobre ele para vocês. It says that older women are to Diz teach que the younger as women. mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. And I always wondered why we were to teach the younger women to love their husbands. That seems to be natural and normal. E eu sempre me perguntei por que nós devemos ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos, já que isso parece ser uma coisa tão natural e normal. But as we know, Mas nós sabemos bem it's like the revolving que é restaurant. como aquele restaurante giratório. If we don't feed a roaring flame, Se nós não alimentarmos a chama, that flame will eventually a die. chama vai se apagar. It also says that we're to train young women to love their children. Diz aqui também que devemos treinar as mulheres mais jovens a amarem seus filhos. You would think that that would be E natural. você pensaria, mas isso é tão natural. What I am observing is the farther a culture gets away from biblical truth, O que eu tenho observado é que quanto mais distante uma cultura se torna da verdade bíblica, the more devalued marriage becomes. o casamento se torna mais e mais desvalorizado. It is prolonged. Ele é prolongado, We wait later and Nós- later to marry, esperamos mais e mais para nos casar mais tarde, and fewer people get e married. menos gente se casa. Another thing that happens when sin wages Outra a coisa que culture, acontece quando o pecado cai numa cultura, pesa uma marriage is cultura, devalued, o casamento é desvalorizado and so are e children. também os filhos. So we are having fewer and fewer Então começamos a children. ter menos e menos So the filhos. more driven by sin we become, Por isso, quanto mais guiados pelo pecado nós nos the tornamos, less we value menos valorizamos blending our life with another person. unir as nossas vidas com outra pessoa. Cannot be a loving wife and mother Você não consegue ser uma esposa amorosa e and uma live mãe a amorosa. self-centered, selfish life. E você passa a viver simplesmente uma vida egoísta e centrada em si So do you mesma. want to be an island to yourself? Você quer ser uma ilha? Building your own great towers of Babel? Construir grandes torres de Babel, é? Having big bank accounts and Ter owning uma property? grande conta no banco e possuir muitas propriedades, é And isso? living your life alone? E viver sozinha? That is a tragedy. Esta é uma tragédia. The tragedy isn't for society. E a tragédia está aí na nossa The sociedade. tragedy is for you. A tragédia está aí para você. The fulfillment that God had for O you. preenchimento e a satisfação que The Deus lie of the tinha. enemy stole from E you. a mentira do diabo roubou de você. And you didn't even know it was E happening. você nem percebeu. The other thing that I want to point out here Outra coisa que quero apontar nesse texto, is that in Titus em 2, Tito 2, it says, as an diz, older como woman, mulheres mais I am velhas, to teach younger women devo ensinar mulheres to be the jovens keeper a of the serem home. as protetoras do And I lar. want to explain to you what this means. O que isso significa? Because I think we have a misunderstanding about this verse. Temos um entendimento errado sobre esse verso, And especially about this especialmente description. sobre essa descrição. And so we excuse Então ourselves nós away. nos desculpamos. So many times we think of Muitas being vezes the nós keeper of the home pensamos que ser a mantenedora, a protetora, que cuida do lar, as being something insignificant, é ser algo insignificante, unworthy, que não tem dignidade ou valor. reduced to being a house cleaner. Se reduz a ser aquela que limpa a casa. And that is an entire E misinterpretation. essa é uma compreensão completamente equivocada. It's what I call a tweak. É o que eu chamo de Tweak. uma Say it in torcidinha. English. Tweak. Tweak. Uma It torcida. Torcidinha no negócio. It means we are slightly off in É our estar thinking. um pouquinho Instead fora do prumo. Instead of being on plumb, Em vez de estar retinhas com o prumo, our understanding is nosso twisted. entendimento está Just a little torcido, bit. só um pouquinho. When it's twisted just a little bit, Quando está torcido um or for pouquinho, some of you it's Bem. twisted
a lot. Para algumas de vocês está totalmente torcido. I don't know where you Não are sei exatamente o que você está vendo agora. in your thinking No seu regarding being a pensamento keeper of the home. sobre o que significa ser uma protetora do lar. But I want to bring your understanding Mas eu back quero trazer o seu entendimento de volta into the plum, pro plumo, so you will not be para que tweaked. você não seja nem entortada. Everybody pouquinho. put your hand up for a Todo mundo minute. levante a mão, por And I- favor. just like this, and I want you to Assim. go tweak, E dá só uma torcidinha. tweak, tweak, tweak. Everybody, Todo mundo dá uma torcidinha. Tweak, fala. let me hear you more. Deixa-me ouvir vocês tweakando aí. Okay. Remember tweak. Lembra do when, tweak? That's when you know what the word says, Isso acontece quando você sabe o que a palavra diz, but you're changing it just a little mas bit. você muda só um pouquinho. Not a lot, Lord. Não muito, Senhor. Just a little bit. Só um pouquinho. But remember, a little bit Lembra? over the course of pouquinho time ao longo dos anos will cause you to get far vai away. levar você muito distante. This word keeper in the Greek Essa palavra is protetora no lar, no Okurios. grego, é Okurios. Okurios. and it means E to guard. significa guardar. Now there is a domestic component to it. Existe um componente doméstico aí. And it really isn't about house cleaning. Não é realmente sobre limpeza da casa, It's about guarding the environment. mas sobre guardar o ambiente. That is exactly what you É shared with us. exatamente o que você compartilhou hoje conosco. And by the way, let me just veer off here for a minute. Deixa eu abrir outro parênteses aqui um You minutinho. have come from many cities and many churches. Vocês vieram de muitas cidades, muitas igrejas, And I want to give you a word of wisdom. e eu quero trazer agora uma palavra de sabedoria. Because remember, I'm a great grandmother. Porque lembre-se, eu sou uma bisavó. And so I'm going to tell you Então, something. vou te dizer uma coisa. And then I'm leaving Anna on E aí eu vou Monday. embora segunda-feira, tá, Ana? You can deal with E all você of pode it lidar com afterwards. a raiva delas depois. But look at me straight in Não. the eye for a minute. Olhem bem nos meus olhos agora. If you attend a church Se vocês fossem à igreja, where your leadership's marriage and family is not healthy, aonde o casamento e os relacionamentos dos seus líderes não são saudáveis, if your pastor's marriage is not healthy, se o casamento do seu pastor não é if saudável, your pastor's children are not healthy, se os filhos do seu pastor não you são are in saudáveis, the wrong church. você está na igreja errada. Because you will become like that Porque leader. você vai se tornar como aquela liderança. So you find a leader Então, that lives by encontre um godly líder virtues. que vive sob as virtudes You bíblicas. change churches. Mude de igreja And you get under godly e headship. coloque-se debaixo da liderança saudável. Não fique nesse lugar errado. I am the keeper. Eu sou a protetora. Now here's the misunderstanding. Aqui está o engano errado. O entendimento errado. We hear Ephesians 5 quoted. Nós vemos muitas vezes Efésios 5 ser citado. Husbands are the head of. Maridos são a cabeça. Okay, the head of. A can you- cabeça de the quê? head of what? A cabeça do quê? Did they say home? House? Do quê? Do lar. They said home. Tweak. Tweak. Everybody say Todo tweak. mundo faz tweak. It doesn't say husbands are the head of the home. Efésios 5 não fala que o marido é a cabeça do lar. What? Não? Como assim? I've always thought Eu sempre that. pensei isso. Tweak, tweak. So what does it say? Então o que é que diz? It says the husbands are the Diz. head of the. O marido é a cabeça da Wife. mulher. Can you get that out? Consegue colocar pra fora isso? The husbands are the head of the. O marido é o cabeça da Not the home. não do lar. Now, if the Olha. enemy can get you Se o inimigo consegue pegar você nisso, to be just a little bit off para in ser your só um understanding, pouquinho entortada no seu he will cause entendimento, you, as ele a vai godly woman, fazer com que você, que é uma mulher de to Deus, point to your husband, aponte para o seu marido misquote the word, e faça uma citação entortada And say, da
a Bíblia e The diga: Bible a says Bíblia that you diz are to be the head of this home. que você deve ser o cabeça do lar. So take your Então, responsibilities. assuma suas responsabilidades. You need to tell the children how Você to tem que behave. dizer para as crianças como eles têm que se Get more comportar. involved with the family. Que eles têm que estar envolvidos aqui com o trabalho em Take out the casa. garbage when it's running Leva over. o lixo lá pra fora porque já está Because you transbordando. are the head Porque of the home. você é o cabeça do lar. Tweet, tweet. Wouldn't it be great if Não the seria Bible had said maravilhoso that? se a Bíblia realmente tivesse falado isso? We would be off the hook. Estaríamos livres dessa responsabilidade. It says he's the head of the wife. Diz que ele é o cabeça da mulher. God told Adam and Eve Deus disse a Adão e a to be Eva fruitful para serem frutíferos, multiply, multiplicarem and rule. e reinarem. You both have equal authority over Vocês your dois children. têm autoridade igual sobre os filhos. He assigned the husband to be your protector E ele designou o marido para ser o seu protetor and your releaser. e o seu liberador, que te libera. As he protects and releases you, Enquanto ele te protege e te libera, is there any woman who would not submit to protection? existe alguma mulher que não gostaria de se submeter à proteção? Is there any woman, when he wants to release you, say, no, I want to be in bondage? Será que existe alguma mulher que quando o marido gosta de a liberar para ir, ela diz, não, eu quero ficar em prisão. Don't release me, honey. Não me libere, marido I want you querido. to keep me bound. Eu quero que você me mantenha I don't want prisioneira. to fulfill my Eu não call. quero cumprir o meu Please chamamento. don't encourage Por favor, me. não me encoraje. Is there anyone who Será que wouldn't existe alguma submit mulher que não se submeteria to proper headship, a uma liderança, a um A cabeça being- apropriado? protected and released? Alguma mulher que não gostaria de ser protegida e liberada? Here's another tweak. Aqui outro tweak. Many people quote that the word Muitas pessoas says dizem que a Bíblia diz that the husband is the priest of the home. que o marido é o sacerdote do lar. Well, I am here to tell you Bem, estou there aqui para is dizer- no scripture verse in the Bible Não existe um versículo na Bíblia that says the que husband diga is the priest of the que o home. marido é o sacerdote do lar. That is a. How many of you have heard that? Quantos aqui já ouviram isso? Yeah. É. Tell me chapter and verse. Cadê o capítulo e o versículo? The book of the Bible. Qual livro da Bíblia? It is simply not there. Não está lá. You want to know why? Sabe por quê? Because you have one high priest. Porque você tem And um one sumo priest sacerdote alone. e somente Your husband um is sacerdote. not your priest. O seu marido não é o seu Jesus is your sacerdote. priest. Jesus é o seu He is the high sacerdote. priest. Ele é o sumo And sacerdote. my righteousness E ele é a nossa is justiça. not dependent on A my nossa retidão e husband. justificação não depende do nosso marido. My husband can be disobedient. Nosso marido pode ser My desobediente. righteousness is not Minha dependent on justiça his não depende obedience. na obediência It is dele. not dependent on Minha his justiça não godliness. depende da sua I postura have a diante de high Deus. Eu tenho um Who sumo bought me sacerdote with a price que me comprou por alto that I can preço go to. e eu posso ir até ele. That First Peter says 1 Pedro that diz if my que husband se o is meu marido é disobedient, desobediente, he can be won ele pode ser because of my pure, chaste behavior. purificado Why? pelo meu comportamento santo. He's not my priest. Porque ele não é o meu sacerdote. Jesus Jesus Christ, Cristo, the Lord o is Senhor, my priest. é o Let's meu give him sacerdote. glory. Aplaudam e dê a ele glória. Those are misunderstandings that the enemy wants you to believe Esses são pequenos enganos que o inimigo quer que você acredite. because they will weaken your character. Porque eles vão enfraquecer o seu caráter. And those E misunderstandings will esses enganos undermine vão the destruindo dignity and the a sanctity, which means dignidade, a wholeness santidade, que significa a totalidade of the home. do lar. Now let's talk about this word keeper. Vamos falar um pouco mais sobre essa palavra, a Okarios, protetora, to guard. Okarios, Because it diante de specifically Deus. says Porque especificamente diz that the wife is que a the mulher keeper.
é of the home. a guardiã do lar. Now that word means to guard. Essa palavra significa guardar. So think of the guards in the Old Testament of Pense the nos city. guardas das cidades no Velho Testamento. So the mayor or the governor of the O city, prefeito, o governador da cidade, which would be the person that would have headship que over the seria a guard, pessoa que tem liderança acima do guarda. would give an assignment to the guard, Ele daria uma missão para o guarda. and there is only one responsibility of the guard. E ali existe uma responsabilidade para o If he was guarda. positioned at the gate of the city, Se ele foi posicionado no portão and da his cidade, responsibility sua was to responsabilidade era olhar look beyond the walls of the city além dos muros da cidade and to keep an eye out for the enemy. e observar se o inimigo And está. he would be sensitive to Ele the seria atmosphere sensível in the air. A atmosfera do que está acontecendo nos ares. If he could see any Se ele podia movement of the ver bushes, algum movimento nos arbustos, any change alguma mudança in the appearance, na aparência da paisagem, there's a sense and a feeling um that the enemy has. sentimento de que o inimigo está se And aproximando. his Qual a responsibility responsabilidade do guarda? was to alert the Era governor. alertar o governante. We have an enemy Nós temos um inimigo que approaching está se our camp. aproximando do nosso We have an acampamento. enemy Temos trying to um get into the inimigo walls tentando entrar of our nas city. portas dos And muros when da the cidade. enemy attacks the wall, E quando o inimigo atacava as he muralhas, attacks the peace of ele the city. atacava a paz da cidade. And the word says E a palavra that the diz wife que a mulher is the guard, é este the guarda, keeper, esta protetora atmosphere of da the home, atmosfera to do keep lar, the enemy para out manter of the o inimigo fora da sua casa, to keep it out of your heart, mantê-lo fora do seu to coração guard and protect e the guardar environment e of your proteger home. a atmosfera do seu And lar. don't you wait for your husband Não to do that. espere para o seu marido para Now proteger remember, o seu you're lar. not the keeper of the Lembre-se, husband. você não é a protetora do marido, No, so you're not his boss. você não é a patroa dele. You're the boss over the demonic powers and principalities Você manda nos demônios, under the principados e direct potestades. assignment of your high priest. E debaixo da missão dada And a you você take pelo seu sumo authority. sacerdote, você toma autoridade, Authority over the enemy who autoridade wants to sobre o destroy inimigo your que quer family. destruir a sua família. Because if he destroys your Porque se ele family, destruir sua he família, destroys your church. ele destrói a sua And igreja. he destroys your E ele nation. destrói sua nação. And God E Deus has all power. tem todo o The enemy poder. is under his O inimigo está debaixo dos seus and pés. we are E declaring nós estamos declarando: you cannot have você my não family. pode ter a minha família. Amen. Amém? Now let me talk to the women who are single and alone, Deixe-me dizer algo para as meninas que estão solteiras ou estão sós, divorced or widowed. divorciadas ou viúvas. Did you know there's such a thing as renewed virginity in the kingdom of God? Sabia que existe algo no reino de Deus que se chama virgindade renovada? That means at the point that you come to the cross with your sin, Isso significa que quando nós nos aproximamos da cruz com nossos pecados, you are made whole as if that sin never happened. somos feitas de novo como se o pecado nunca tivesse And I want existido. you to claim E eu quero que today você clame hoje your renewed virginity. que você tome posse da sua virgindade renovada. I don't care how many men you Não me slept importo with, com quantos homens você já dormiu, whether já se it was your deitou, husband or se boyfriend. foram namorados ou seu marido. I want you to declare today, from this day forward, Eu quero que você declare que a partir deste dia I have been renewed eu by fui the power of the blood renovada of Jesus. pelo poder do sangue de Jesus. I am renewed in my virginity, Eu sou novamente and I virgem am renewed in my position in my home. e fui renovada na minha posição no I don't care lar. how much I've done it wrong. Não me importa quão errada eu Today fui. is a new day for Hoje é you. um novo dia para And você. from this day E a partir forward, desse dia, we will position nós ourselves vamos nos as the guard. posicionar como as guardiãs. We will humble our heart. Nós vamos humilhar o nosso And allow the coração Holy e Spirit permitir o to Espírito soften them. Santo para amolecer o Till the coração. soil of the heart. Amolecer e trabalhar o solo do To nosso heal coração. me from fear Curar-nos de todo that medo causes me to reject que nos traz a rejeição. and to be able to embrace Para que possamos novamente ser capazes de Love abraçar and amor peace e in my own paz life. na minha própria vida.
Because God has created me Porque to Deus need me criou para ter amor e paz. If you are filled with turmoil today, Se hoje você está cheia de turbulências and dentro de you have você, come to this conference with e a você hard heart, veio nesta conferência com o coração endurecido, bound with anxiety and tension, preso em ansiedades e tensões, disappointed and frustrated, desapontada e frustrada, feeling like a failure in the Sentindo-se center of your success, um fracasso. Bem em meio ao sucesso, ainda assim você se sente um fracasso. exhausted after you get an 8-hour night of sleep, Exausta, mesmo depois de dormir por 8 horas à noite. I want you to know that God wants to Eu restore quero you que this você morning. saiba que nesta manhã Deus quer restaurar você. I see your tears all over. Eu vejo You lágrimas are aqui. weeping. I see you Você está weeping chorando, eu all vejo over vocês em todo already. esse auditório chorando já. I want you to look at the failure of your marriages Eu quero que already. você observe, olhe agora para o fracasso do seu casamento. Those that you can do nothing about. Aquelas coisas que você não pode mudar. That's a past chapter in your life. Olha, isso é uma página virada na sua vida. But you do not have to move forward, Mas você não vai ter que andar para frente, taking that old self with levando you. aquele velho eu com você. That is not the power of redemption. Esse não é o poder da redenção. It's not the power of the cross. Esse não é o poder da cruz. And it is not the reason they flew me all the way E from não foi para America isso que eles me trouxeram lá dos Estados Unidos para cá, to come here to speak to para vir you aqui today. falar com você. The tenderness of a woman A doçura de uma mulher is the most priceless treasure that God created. é o tesouro mais valioso que Deus criou. And God himself said, E it Deus is mesmo not diz, good não é bom for man que to o be homem alone. esteja só. It's not good for a man to Não be é bom alone. para um homem estar só. It's not good for a woman to be alone. Não é bom para uma mulher estar só. But I'm calling you women back Mas to estou the plumb chamando line vocês, mulheres, voltem ao prumo, because we've moved way off. porque nós nos afastamos muito. We have thought Nós pensamos, it's been a lie of Satan, é uma mentira de Satanás. even to a godly woman. Até nas mentes das mulheres de Deus. I'm not talking Pensamos, to a crowd of sinners and unbelievers. olha, eu não estou falando aqui para uma multidão de mulheres ímpias que não creem, rebeldes, não. I'm talking to precious Estou women falando para mulheres who have preciosas come before the throne. que vieram diante do trono. Hebrews 4 Hebreus 4 says, let us diz, with confidence com confiança, come before the throne of entremos grace, diante do trono da graça, that we will porque ali encontraremos receive mercy misericórdia and we will find e grace encontraremos graça in our time of need. na nossa hora de I've necessidade. asked today Eu peço hoje duas coisas. that you will receive from Que God, vocês recebam de Deus. and that word to find means to discover, E a palavra to discover, to find grace. em Hebreus que diz para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno significa descobrir. So let me repeat it again. Deixe-me Can repetir. you turn to Hebrews 4? Hebreus 4:16, vamos Just read it abrir. again. Hebrews 4:16, and I'm closing. Hebreus 4:16. Vamos ler para terminar. While she's looking at that, Enquanto ela acha, all of the literature that I've developed as I've been mentored women is wrapped up in this book. toda a literatura que eu desenvolvi ao mentorear mulheres está aqui nesse livro. It's called The Home Chama-se A Experience, Experiência do Lar. making your home a place of love. Fazendo da sua casa um lugar de and peace. amor e paz. 5 years ago, when 5 I anos atrás, came to, quando eu vim, 4 years ago, when I came to Brazil, 4 anos atrás, quando eu I vim ao was Brasil, publishing this eu book. estava publicando esse livro. Of course, it was in English. Em inglês, né? And on my airplane trip E ainda back, no avião de volta America, para os Estados Unidos, the Holy o Spirit spoke to Espírito me Santo falou comigo. and said, I want you to translate Eu quero que você this. traduza into isso Portuguese. para o português. And I said to the E eu Lord, disse para o Senhor, but Lord, mas Senhor, by the year
2020, Até 2020, 52% of our population in America will be Spanish speaking. 52% da população dos Estados Unidos vai ser de hispanas. I need to publish this Eu in preciso Spanish publicar first. esse livro primeiro em espanhol. And he said, no, I Ele want disse, you to não, translate it eu in quero que você Portuguese. traduza para o português. And I said, but E eu disse, mas I've been to Brazil, eu but I've já fui ao only Brasil, mas spoken to maybe falei 4,000 women assim in para no Brazil. máximo 4.000 mulheres no Brasil. I have no way to sell it Eu in não Portuguese. tenho como vender, não tem um mercado no Brasil para o And meu he livro. said to me, my E ele sheep disse pra knows mim, my voice. o meu rebanho conhece a minha And I voz. said, yes, Eu Lord. disse, sim, Senhor. So I paid Então eu paguei several thousand alguns dollars milhares de dólares and I hired the e best professional contratei a melhor profissional to para translate this book traduzir esse livro in Portuguese. para o português. It has been in my E computer for estava no 4 meu years, computador durante 4 anos but it's not yet published. e não estava publicado. But it will be E eu disse, because God told me to do it. vai ser, porque However, Deus já me mandou. What I'm going to speak to you tonight, Mas hoje à noite eu vou falar com which is vocês the most important chapter in this book, sobre o capítulo mais importante Is- desse livrão, a Experiencia de Mesa. que é o livro que já está disponível, A In- Experiência da Mesa, In Portuguese. em português. Read Hebrews verse 4, Hebreus 4, 16. 16. It's this. Come with Acheguemo-nos, portanto, to the throne of confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. The verbs that are in this, which are the action Os points in our verbos lives, que estão nesse verso, que são os significados de ação, de atitude na nossa vida, to receive são receber mercy misericórdia and to discover e grace. acharmos, descobrirmos graça. And I ask the Lord today, as a E eu result peço ao of this Senhor message, hoje, como resultado desta mensagem, that you would que receive vocês recebam mercy. misericórdia. Mercy Misericórdia is not getting é what não we deserve. receber o que merecemos. Not getting Não receber what we deserve. o que merecemos. God is not going to give you Deus what you não vai te deserve. dar o que você merece. I want you to receive mercy. Você vai receber Some of your misericórdia. marriages fail Alguns dos seus casamentos falharam because of your own por selfishness. causa das suas próprias atitudes egoístas. And you have lived a great deal of pain over that. E vocês já viveram muita dor por causa disso. Your children Seus are filhos emotionally damaged são emocionalmente prejudicados because of the great por causa hostility da grande hostilidade and anger e environment ira no ambiente do lar, that they lived in, no lar onde eles viveram. much due to you. Muito por sua culpa. But God Mas Deus wants you to receive quer mercy que você today. receba misericórdia Not hoje. getting what you deserve. Não vai receber o que você merece. And then grace E graça is getting what we don't deserve. é receber o que nós não merecemos. What He is going to do O for que Ele each vai one of fazer you por today. cada uma de vocês hoje. And I want to ask Eu quero those of you pedir aquelas de vocês who have received your golden nugget of revelation, que receberam nesta manhã a sua pepita de ouro de God revelação. has spoken to Deus you falou today, com você hoje and you want to receive mercy, e você quer receber misericórdia, particularly in particularmente no que relationship diz respeito to your home ao seu lar and your e family. à sua família. I want you to stand. Eu quero without- você Just stand only if you're Só standing to você. receive mercy, que quer receber misericórdia, fique de because pé. you're assuming Porque você responsibility está tomando uma postura de responsabilidade for the disconnect between your faith para tampar a brecha entre o que você and how crê you live e o que você in your vive home. na sua casa.
Hallelujah. Aleluia. Just begin talking to the Lord. Comece a falar and com o receive Senhor what no He seu has for lugar. you today. E comece a receber a misericórdia. Aquilo que você não merece, Ele vai te dar. Ele não vai nos dar de acordo com o que merecemos. Ele não vai nos dar condenação. And I want you to make a discovery right now. Eu quero que você descubra agora mesmo. To discover the grace of God in your life. Descubra a graça de Deus This na moment sua forward, vida. Desse momento em diante, you are renewed in your mind. será renovada na sua mente. You will never ever think about the home Você nunca mais pensará no lar like you've thought about it como before. você pensou antes. For we have elevated it Porque nós levantamos o and lar aligned it with the Word of e God. o alinhamos com a palavra And de I, Deus. as a woman, E eu, como mulher, surrender my heart. me rendo no meu Holy coração. Spirit, tenderize Espírito my Santo, amolece o meu coração. And if you feel that your heart has been E hardened, se você sente que o I seu want you to coração raise tem your sido hand. endurecido, Raise your hand levante if a your sua heart is mão. hard. Se o seu coração Raise está it. duro, because we're going to receive, levante, porque você vai we're going to receber. receive His Você grace vai receber a today, graça de and He Deus is going to hoje. till the soil of your E heart. Ele vai remexer no He's solo going do to return seu you to your coração. tenderness. Vai voltar você à ternura. He's returning you Ele to está your tenderness. retornando você à ternura. When you speak, it will be with a smile, not a frown. Quando você falar, vai ser com um sorriso e não uma testa fechada. Your voice can be soft and not harsh. A sua voz vai ser amanciada Your e walk- não dura. Your O seu walk will be andar feminine vai ser and feminino not seductive. e não sedutor. Lord, we release all of the masculinity that we've taken on to ourselves. Senhor, nós renunciamos toda a masculinidade que nós assumimos para nós In mesmas. the name of Tudo que Jesus, nos causou a rejeitar o we homem. receive grace. Recebemos graça. Forgive us, O Lord, Oh, dá-nos, for we Senhor. knew not what we were Porque não doing. sabíamos o que estávamos And we fazendo. receive your forgiveness Nós today. recebemos teu In the perdão name of hoje. Jesus. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de Ladies, cry out to Jesus. Him now. Mulheres, clamem ao Receive and Senhor discover. Cry out agora. to Him. Clamem a Say, Lord, Ele make me agora. soft. Senhor, Make me tender. me Realign suavize. my heart Me to the Word amacie. of God. Me traga Fear in ternura. my life. De acordo com a tua palavra. Tire o medo do meu Pray in coração. the Spirit. Ore em línguas. Ore no Espírito. Talk to Him. I Fale see the com Ele. women who are still bound. You must speak to the Lord. Don't Eu just vejo speak. mulheres que ainda estão presas. Fale com o Senhor. But Debbie, I'm afraid. Mas Debbie, eu tenho medo. I'm afraid. Debbie, eu tenho medo. God has not given us a spirit of fear. Deus não nos deu um espírito de medo. I bind fear. Em nome de Jesus, eu amarro todo medo que tem congelado nossas That has mentes, hardened our hearts. que tem endurecido nossos corações. Em nome de Jesus, eu repreendo esse medo. In the name of Jesus. Expulso esse medo no nome de Jesus. Women, embrace your femininity. Mulheres, abracem a sua Hallelujah. I'm proud to be a feminilidade, woman. o seu poder de ser Proud to be a mulher. woman. Sou feliz por ser mulher. Hallelujah. Hallelujah. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Move-se, Espírito Santo. Keep crying out to Him, ladies. Continue He's clamando ao listening to you. Senhor, Speak it with mulheres. your mouth. Fale com Ele com sua Say it própria in your own boca, words. com suas próprias palavras. Let it go. The pain is leaving. Deixe a dor ir embora. He's restoring your Ele está soul. restaurando a sua alma. Continue to pour it out. A Continue derramando. Há um rio. Out of your belly will flow rivers Do of seu living interior fluirão water. rios de águas vivas. Rivers of living water. Let it Rios de flow. águas vivas. Deixa fluir.
Hallelujah. Aleluia. Ooh, let it go. Let it go. Deixa ir Healing, embora. restoration. A cura está chegando. Healing and Cura e restoration. restauração. There's a mending of hearts. A Agora, renewing of vows taking place. cura nos A corações. renewing of vows. There will be no more Renovar de regret. votos está No more acontecendo. Não mais ressentimento. We're moving forward. We're Estamos accepting grace avançando in our life. na nossa vida. Aleluia. Hallelujah.